especialista desta área está aqui ao vivo, né, para poder trazer sempre uma orientação, uma dica importante para você, mas também para responder a sua dúvida. É por isso que a partir de agora nosso telefone está liberado, 32220001. 32220001 é o telefone que você pode ficar à vontade para poder fazer a sua pergunta. Você pode gravar um áudio, você pode escrever a pergunta do jeito que se sentir mais à vontade, porque a partir de agora esse telefone está disponível para você, 32220001, 32220001 é o telefone que você pode fazer a sua pergunta. Quem está hoje comigo ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Farlandes Guimarães, para a gente poder trazer para você orientação e dica importante aqui no programa. Olá, Farlandes, bom dia. Bom dia, Flaviano, bom dia a todos os ouvintes, telespectadores. Uma honra estar aqui novamente para a gente falar sobre Previdência Social. Prazer é meu recebê-lo aqui ao vivo, né, nesta manhã de terça-feira. Primeira participação do Farlandes 2025, né? Então, feliz ano novo para você. Para todos nós, muito obrigado, Flaviano. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Que seja um ano de muita saúde, muita paz para todos. É um prazer recebê-lo aqui, sempre para trazer primeiramente uma informação importante para o ouvinte e para o telespectador, né? E você, inclusive, separou uma informação essencial aí para quem é contribuinte, para quem recebe hoje o benefício da Previdência, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui no quadro, né? O quadro tem um intuito, a missão de levar a cidadania, levar a informação para a população, e é algo muito básico. Antigamente as pessoas tinham que ir até o INSS, ficava na fila, quantas vezes já criança, eu cresci no Porto Velho, virava ali a Getúlio Vargas, via aquela fila enorme, né, para as pessoas obterem informação relacionada à aposentadoria, da entrada nos pedidos. E isso mudou, né? Ainda bem que mudou. Tem um lado muito positivo, que é a tecnologia, a informação hoje está mais fácil, mas tem muita gente que não tem acesso, Flaviano. E o que eu quero falar hoje é da importância das pessoas que contribuem ou que já contribuíram para o INSS, baixar o aplicativo do Meu INSS. Baixar o aplicativo do Meu INSS e conferir as informações previdenciárias. O local onde que ela já trabalhou, se consta, se o INSS tem isso registrado, pega a carteira de trabalho, confere juntamente com esse aplicativo, se todos os lugares onde que essa pessoa trabalhou, consta se o INSS tem isso registrado. Esse é o primeiro passo para quem deseja aí, se aposentar ou receber algum tipo de benefício do INSS. Não adianta mais a pessoa ir até a agência do INSS, o pessoal vai falar assim, olha, eles vão atender, mas a maioria das informações estão online. Hoje, pelo celular, a pessoa vai obter essas informações. E outro ponto importante é que é fundamental, a legislação previdenciária é muito complexa, a gente fala aqui, do universo previdenciário, a legislação é uma legislação até para a gente que estuda. Às vezes a gente tem muita dificuldade para compreender, entender aonde que o legislador quis chegar, entender vários detalhes ali da legislação e aplicá-la. Então o que eu quero falar aqui é o seguinte, a pessoa tem dúvida, procure um profissional, para esse profissional montar um planejamento para essa pessoa se aposentar, avaliar a forma que ela está contribuindo, se a forma que ela está contribuindo está correta ou não. O que a gente vê que o André e o Jorge, nós atendemos no escritório, Flaviano, de pessoas que estão contribuindo errado, porque fez da própria cabeça. Fulano falou para mim abrir um MEI e chega lá na frente para ter recebido um benefício melhor ou ter se aposentado da forma correta. Então, o ideal é a pessoa procurar a ajuda de um profissional para montar um planejamento, para ela se aposentar bem e usufruir do benefício da Previdência Social. Aí o Farlandes trazendo essa orientação importante, gente. É sempre necessário você ficar atento a todas as dicas, né? Porque as dicas que o Bom Dia Divinópolis traz, né? Sempre para poder, obviamente, garantir e fazer você ter acesso a todos os seus direitos, né? O telefone está liberado para sua participação, 32220001, 32220001. Fica sempre aí disponível para você. Você pode gravar um áudio, pode escrever a sua pergunta, fique à vontade, porque neste segundo momento do quadro Café com Previdência, né, o Farlandes vai responder todas as dúvidas aqui da população. Queria começar até com a pergunta do Marcelo, né? Tem sido recorrente essa pergunta desde dezembro, né? Pergunta para o Farlandes, né, se já tem o percentual do aumento para os aposentados. Acredito que seja quem ganha acima do salário mínimo, né? Desde dezembro a gente tem recebido as perguntas nesse sentido. É importante dizer que
esse aumento ele é estipulado diferente do salário mínimo, né, Fernandes? Por isso que muitas vezes tem essa demora para o governo anunciar. Né? O governo já anunciou o reajuste. Sempre na primeira semana o governo já divulga, né, esse reajuste. Eu não memorizei ainda qual que foi o percentual, mas já saiu. É só colocar aí nos órgãos oficiais que vai obter essa informação. E esse reajuste do salário mínimo, Flaviano, foi muito bom. Obrigado, Marcelo, pelo envio da sua pergunta. É uma pergunta muito importante. Então, de fato, já houve esse anúncio, né, por parte do governo. E isso tem reflexo na forma que a pessoa contribui. A pessoa que está pagando o MEI, ela vai contribuir de forma diferente. A alíquota continua os 5%, mas o valor na hora que ela vai preencher ali mudou. Então, a partir do mês que vem, a pessoa paga referente de janeiro, e aí tem essa diferença. Se ela pagar em fevereiro referente ali com valor de dezembro, lá na frente, aquele mês vai, no cadastro dela no INSS, vai apresentar uma irregularidade, ela vai precisar complementar. Então, sempre quando ocorre essa virada de ano, nós temos também essa alteração do salário mínimo, né? Quem ganha o salário mínimo no INSS tem um reajuste maior do que quem recebe acima do salário mínimo. Então, sempre os aposentados comentam, olha, o meu benefício está caindo, dá a impressão de que o salário mínimo está chegando próximo de quem ganha acima desse valor. Você já tem aí, Flaviano, o percentual? O percentual foi de 4,77%. Foi o reajuste e ele é retroativo ao dia 1º de janeiro de 2025. Isso para quem ganha acima do salário? Acima do salário mínimo, exatamente. Assim, inclusive, eu tenho uma pergunta aqui, justamente nesse sentido que você estava explicando, que é importante orientar também as pessoas, né, Farlandes? Ela está dizendo justamente isso, né? Ela paga como baixa renda, né? E vai pagar agora em janeiro, referente a dezembro, né? Exato. Aí o cálculo tem que ser sobre o salário antigo, né? Exato. Sobre o salário antigo. Então, em janeiro, ela vai pagar referente à competência de dezembro. Então, as pessoas, esse mês ainda, até o dia 15 e dia 20, para quem paga o MEI, até o dia 20, vão pagar referente o mês de dezembro. No mês de fevereiro, essas pessoas vão pagar referente de janeiro, e aí sim é um novo valor, de acordo com o reajuste que foi aplicado a partir de janeiro. Quem tem o carnezinho, né, o tradicional carnezinho, que tem que fazer o preenchimento, tem que ficar atento, né, o Farnas? Pagar de forma inadequada, não tem como corrigir, né? A pessoa não vai perder o valor que ela pagou, mas depois gera um transtorno, tem que ligar na central do INSS, eles emitir uma guia, é um valor irrisório, um valor baixo daquele mês, mas gera um transtorno. Por isso que a gente sempre reforça aqui no quadro a importância de estar pagando de forma correta, de estar pagando em dia, sempre que ocorre essa virada de ano, as pessoas ficarem atentas aí para não pagar um valor equivocado ou pagar num código que não corresponde àquela atividade que ela desenvolve. Eu tenho aqui outra dúvida, a do José Arnaldo, até interessante, né? Porque hoje a gente tem essa situação aí de oferta de empréstimo, consignados, né? Como uma grande situação aí de problemas e transtornos, né? Ele quer saber o seguinte, pessoas aposentadas que emprestam nomes para terceiros correm o risco de perder a aposentadoria, Farlandes? Se houver uma movimentação de recursos, né? Acima aí daquilo que é hoje uma base do salário, né? Que ele recebe? Interessante a pergunta dele. A gente tem na Constituição Federal, a pessoa preencheu os requisitos para aposentadoria, a aposentadoria ela é irrenunciável e irredutível. O que quer dizer isso? Ela não pode abrir mão da aposentadoria. Se ela foi requereu no INSS, preencheu os requisitos legais, ela preenche os requisitos para aposentar, exerceu o direito dela, manifestou interesse, INSS, eu quero aposentar. O INSS reconheceu, ela foi lá e sacou, ela não pode mais abrir mão dessa aposentadoria. A aposentadoria dela é irrenunciável e irredutível. O que pode acontecer é essa pessoa realizar os empréstimos consignados e aí o INSS ele vai fazer esse repasse para os bancos. Agora, se ela empresta, faz o empréstimo e repassa para terceiros, aí é uma questão que o INSS não vai entrar nessa seara. Então, o INSS não pode cortar a aposentadoria dessa pessoa em razão dela livre e espontaneamente estar fazendo esses empréstimos. Agora, o que a gente tem que falar também sobre o endividamento, cada vez mais os aposentados estão endividados e
existem fraudes, existem crimes envolvendo os aposentados, né? Pessoas utilizando da boa-fé dos aposentados para fazer empréstimo. Então, tem uma série de questões. Agora, essa pergunta específica, não há possibilidade da pessoa perder a aposentadoria em razão dela livremente estar emprestando para terceiro. Aí, orientação importante, né? Vamos a mais uma pergunta, Rafael. Bom dia a todos. Bom dia, Fabiano. Bom dia ao especialista. Gostaria de fazer uma pergunta. Tem como fazer um complemento da carteira assinada com o carnê da Previdência? Interessante a pergunta. Existe sim essa possibilidade. Pelo que eu entendi, o ouvinte ele quer contribuir mais para a Previdência Social. Existe sim essa possibilidade. O interessante é procurar um profissional. O profissional vai fazer um cálculo para ele, fazer uma projeção de acordo com o que ele quer contribuir mais, né? Lembrando que existe o teto da Previdência Social. Daqui uns dias eu já vou saber os valores. Sempre que eu decoro, muda, Flaviano. Eu tenho muita dificuldade para decorar números e nome de filme. Nome de filme, números para mim. Enfim, em breve eu já informo aqui o teto. Mas é algo próximo aí de R$8.000, se já não tiver passado um pouco. Mas existe sim essa possibilidade, né? Você vai procurar um profissional, o profissional vai fazer um cálculo para enquadrar em qual regra de transição você vai entrar, de acordo com a legislação vigente, vai avaliar a sua disponibilidade, quanto que você quer pagar a mais, e aí ele vai te dar as opções. Olha, se você contribuir, complementar dessa forma, existe essa expectativa aqui de você ter uma renda de X. Lembrando também que no meio do caminho pode acontecer reformas da Previdência que vão afetar esse planejamento. Vamos aí a mais uma dúvida? Bom dia, Flaviano. Bom dia, Farlandes. Joaquim da Padaria. Farlandes, a minha esposa, a gente paga para ela o INSS já há muitos anos. Ela está com 60 anos. Ela completa 60 anos agora em 2025. A gente faz a contagem do tempo, fala que ela falta 2 anos para aposentar, mas ela não teria direito a um pedágio, alguma coisa assim, com esse tempo que ela paga, pelo tempo, para completar a idade, no caso? Excelente, Joaquim, muito obrigado pelo envio da sua pergunta. Joaquim da Padaria. Muito interessante a pergunta do Joaquim. Joaquim, em 2019 nós tivemos uma mudança na legislação que afetou a sua esposa. O que foi essa mudança? A reforma da Previdência de 2019 alterou as regras, inúmeras regras, mas especialmente a regra que afeta a sua esposa. Se não tivesse essa mudança em 2019, a sua esposa estava aposentada aos 60 anos. Por quê? Pela regra antiga, Joaquim, ela precisaria preencher 2 requisitos. Ter no mínimo 15 anos, pelo que você mencionou, ela tem mais de 15 anos, então esse requisito ela já tem, e no mínimo 60 anos. Ela tem 60 anos. Então, pela regra antiga, hoje ela teria a possibilidade de aposentar. Só que a reforma da Previdência aumentou em 2 anos a idade mínima para a mulher. Então, a mulher precisa ter no mínimo 15 anos de contribuição e, hoje, 62 anos. Esses 62 anos, ele não foi imposto para as mulheres de uma vez, a partir de 2019. Ele foi de forma gradativa. 60 anos e meio, 61, 61 e meio, até chegar aos 62. Hoje, a legislação exige da mulher 62 anos para aposentar. Então ela não pegou essa regra de transição. A regra de transição não afetou ela. Na verdade, ela não tem direito a essa regra de transição. Então hoje a legislação vigente exige da sua esposa 62 anos e no mínimo 15. Os 15 ela já tem, ela vai ter que aguardar a questão etária. Assim que ela completar os 62 anos, ela pode dar entrada no pedido de aposentadoria por idade. Eu tenho mais uma dúvida agora da Maria, lá do Candelária, né? Pode trazer a pergunta. Bom dia, Flaviano. É a Maria aqui do Bom Pastor. Eu gostaria de saber dele, porque meu salário não está vindo os R$412. Tá certo, tem a taxa do cartão, mas está descontando R$60 do meu salário. Estou recebendo só R$1.350 por mês. Tá certo isso? A moça falou que é o INSS que está descontando.
Desconta no quê? Oi, Maria, muito obrigado pelo envio da sua pergunta. Bom dia. Tudo indica que está errado, Maria. É aquilo que eu falei no início do programa. A importância, Flaviano, das pessoas baixarem o aplicativo do Meu INSS. Seja para quem vai aposentar, para conferir se todas as contribuições estão lá, conhecer mais as regras da Previdência, participar mais, né? E também para as pessoas que já estão aposentadas, que recebem o benefício. O que eu, o André e o Joel, nós orientamos lá no escritório, que todo mês a pessoa, ela saque o valor ali, ou ela acompanhe lá no banco o valor que foi creditado e olhe também o extrato do INSS. Olhe o extrato bancário e olhe também o extrato do INSS para saber o que o INSS está pagando, se tem algum tipo de desconto. Se a pessoa identificou lá, olha, esse desconto aqui eu não reconheço. E aí ela precisa procurar um advogado para que esse advogado tome as medidas cabíveis para que esse desconto cesse. Às vezes o advogado vai só orientar a pessoa para, via extrajudicial, uma ligação. Hoje o INSS, ano passado o INSS implementou um programa considerando o número exorbitante de associações, de empresas indevidas que estavam fazendo esses descontos aos aposentados. O aposentado hoje, quando ele não reconhece esse desconto, ele mesmo pode requerer esse cancelamento desse desconto. Mas a minha orientação para a dona Maria é que ela procure um profissional da confiança dela para que ele faça essa avaliação e, de fato, ela não reconhecendo esse desconto, peça aí essa exclusão mensal e, quem sabe, também até a restituição dos últimos anos que ela pagou de forma indevida. Eu tenho a dúvida aqui da Vânia de Souza. Muito obrigado, viu, Vânia, pelo carinho. Muito obrigado também pela participação. Ela quer saber o seguinte, Farlandes. Ela trabalhou um tempo como trabalhadora rural, né? Agora ela contribui como dona de casa. Aí ela quer saber se é possível juntar as duas contribuições, né, quando ela for pedir aposentadoria. Ela está com quantos anos? Ela não citou a idade, mas disse que hoje mora aqui na cidade, contribui como dona de casa, mas tem esse tempo aí de zona rural. Interessante a pergunta dela. É necessário procurar um profissional para avaliar o caso. Quando foi que ela trabalhou na zona rural? Quais provas que ela tem? Às vezes ela não tem provas desse período. Fica difícil comprovar isso junto ao INSS ou até judicialmente. A orientação para esse caso é uma aposentadoria mais complexa, essa aposentadoria que envolve atividade rural e também urbana. O ideal é procurar um advogado especialista em previdência para que ele possa fazer essa avaliação e identificar qual que vai ser a melhor estratégia para o caso concreto dela. É impossível a gente responder aqui sem identificar as provas que ela tem desse período aí, se foi de carteira assinada ou não. Enfim, se ela exercia também concomitantemente uma atividade na cidade quando estava na roça, isso tudo a gente precisa identificar para montar um cenário e apresentar para ela a melhor opção. Eu tenho aqui também uma dúvida interessante. Ela disse que pagava a Previdência Social, só que parou. Agora ela gostaria de voltar a pagar. Aí ela quer saber se tem que pagar esse período em atraso, né? Que ela não contribuiu ou se ela começa a contribuir a partir de agora. Muito interessante a pergunta dela. Procurar um profissional. Esse profissional, primeiro, identificar qual que é a idade dela, o que ela já contribuiu. Primeiro ponto, né? O cadastro está ok, identificar o tempo de contribuição que ela tem, enquadrar ela naquelas mudanças da reforma, de acordo com o tempo que ela tem. E aí, ele vai identificar, olha, vale a pena pagar? Vai surtir algum efeito? Na sua grande maioria, hoje, após a reforma da Previdência, não vale a pena. A pessoa vai rasgar dinheiro. Então, todo pagamento em atraso, outra dica importante de hoje, às vezes a pessoa chega, não, quero pagar o atrasado. Aí a gente fala, olha, não adianta pagar, porque o INSS não vai considerar para carência dos 15 anos que são necessários aí para você aposentar por idade. É necessário fazer uma avaliação. Tudo indica que não vale a pena. Não vale a pena. Mas é necessário ela fazer essa avaliação com o profissional para que o profissional possa fazer os cálculos e aí sim informá-la. Mas, em linhas gerais, não vale a pena. Eu tenho aqui outra dúvida também interessante. Ele quer saber o seguinte, se é possível recorrer para mudar o valor de uma aposentadoria. Segundo ele, devido ao fator previdenciário, a mãe perdeu cerca de R$1.000 na pensão que ela recebia do pai dele. Vamos lá. Então, tudo indica,
Quero agradecer pela pergunta, muito, muito interessante. Tudo indica que a aposentadoria do pai, do falecido pai, ela incidiu o fator previdenciário. Se essa aposentadoria foi concedida de forma correta pelo INSS, só que o filho hoje não concorda, fala, não concordo com o fator previdenciário, mas a aposentadoria estava correta do falecido pai dele. E tem reflexo na pensão que a mãe recebe hoje, né? Então, se a aposentadoria está correta, ele tem direito de questionar? Tem. Ele vai ganhar? A tendência é que não, porque o fator previdenciário, o Supremo Tribunal Federal já falou que o fator previdenciário é constitucional, por mais que as pessoas achem, eu não concordo com o fator previdenciário, enfim, a justiça entende que ele é legal, tá? Então, se for levantar o argumento só do fator previdenciário, vai perder. Agora, pode ser que a aposentadoria do pai tinha algum erro, ou ele tinha direito a uma outra revisão, estava dentro do prazo dos 10 anos, aí sim pode pedir a revisão da pensão, que a mãe recebe hoje. O que o ouvinte, o telespectador assim, não concorda, que a gente até compreende, né, é que a reforma da Previdência, o pai, a tendência é que sofreu com o fator previdenciário, perdeu ali 30%, e aí já reduziu o benefício. E quando a mãe for receber, já despencou para 60% do valor que o pai recebia, em razão da mudança que nós tivemos na reforma da Previdência, que afetou a pensão por morte. Então, não estou aqui falando que a pessoa não tem direito, mas eu estou colocando também alguns pontos que merecem ser levados em consideração. Orientação, procure um profissional. O profissional vai ter que fazer um estudo do caso lá do seu pai, da aposentadoria dele, para saber se a aposentadoria dele foi concedida de forma correta ou não. Foi concedida de forma correta, ele vai conferir a pensão. A pensão está em sintonia com o benefício anterior? Ok. Ou, se o benefício estiver errado, a tendência é que o valor da pensão esteja errado. Ou seja, o fator previdenciário é injusto, gente, mas hoje é considerado legal, né? A pensão por morte, né? Salve se eu estiver enganado, mas foi um dos benefícios mais atingidos pela reforma da Previdência em 2019, né? Inclusive, na época, gerou muitos questionamentos por parte de especialistas e por parte da população também. Sim, essas mudanças começaram lá em 2014, na virada para 2015, e de lá para cá, nós tivemos inúmeras mudanças. A pensão por morte deixou de ser vitalícia, ela só é vitalícia, salvo engano, para mulher ou homem que tem mais de 45 anos, tem que ter um tempo mínimo de união para receber o benefício. Enfim, o valor do benefício despencou, as cotas, nós tivemos alterações também com relação às cotas dos beneficiários. Então, a pensão por morte, ela sofreu inúmeras mudanças. Isso prejudica muito os dependentes. Antes de encerrar, tem que registrar aqui a mensagem do João Nunes, viu? Ele quer só parabenizar você, viu, Farlan? Está dizendo que está passando aqui para parabenizar esse grande amigo, grande profissional. Está dizendo que é fã do seu trabalho. Ô, João, querido, muito obrigado pelo envio da mensagem, viu? Um grande abraço para você. Essa é a participação do Farlandes ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis. Esse é o quadro Café com Previdência, trazendo sempre essa oportunidade de responder a sua dúvida, mas ao mesmo tempo de trazer sempre a orientação adequada também para você.